No cartório, segundos antes de assinar a liberação dos 24 milhões que herdei, o tabelião me mostrou um documento. Era uma procuração com minha assinatura. Só que eu nunca assinei aquilo. Meu filho estava ali, de pé ao meu lado, dizendo ao advogado dele que eu tinha demência e não podia mais responder por mim. Olhei nos olhos dele e saí do cartório em silêncio. 3 horas depois, meu advogado enviou um envelope lacrado para a casa do meu filho. Quando ele abriu e leu a primeira linha do meu testamento, o papel escorregou das mãos dele. Eu me chamo Marlene Uchoa. Tenho 67 anos. E se você me visse na fila do mercado com minha sacola de compras, meu casaco bege e meu cabelo branco bem penteado, não apostaria nem R$ 50 que eu teria o que tenho. Isso sempre foi proposital. Meu marido Antônio passou 30 anos me ensinando uma coisa. Dinheiro que aparece na conversa atrai um tipo de atenção que destrói família. Então, eu morava no meu apartamento de 2 quartos no Tatuapé, dirigia meu carro de 2019, pagava minhas contas no débito automático e deixava a vida seguir no ritmo que eu escolhi para mim. Quando Antônio morreu, há 4 anos, com um aneurisma cerebral durante uma madrugada de outubro, sem despedida, sem tempo de dizer uma palavra, eu adormeci ao lado dele e acordei viúva. Eu chorei por muito tempo, mas nunca precisei pedir ajuda de ninguém para me sustentar. Nunca precisei depender de filho, de cunhado, de ninguém. Eu tinha o que Antônio havia construído, e uma parte considerável disso estava no meu nome desde 2003, de uma forma que nenhum contador de fora da família conseguia enxergar facilmente. Mas vou chegar nisso. Primeiro, preciso te contar o que aconteceu naquela manhã de quinta-feira no cartório do Tatuapé, porque tudo começa ali. E quando eu te contar, você vai entender por que eu saí daquele lugar em silêncio absoluto, fui direto para o carro da minha amiga Sônia e disse 3 palavras que puseram em movimento tudo que veio depois. A herança de 24 milhões não era minha por nascimento. Ela veio de um tio de Antônio, um homem chamado Dário, que morava em Ribeirão Preto, nunca se casou, nunca teve filhos e morreu aos 81 anos de parada cardíaca num hospital do interior. Eu mal conhecia Dário pessoalmente, mas Antônio o visitava toda vez que ia ao interior fechar negócio. Homens de confiança se reconhecem e aparentemente Dário me reconheceu em Antônio. Porque quando o testamento foi aberto, eu era a herdeira testamentária direta de tudo que ele havia acumulado. Um terreno de área industrial, uma conta em fundo de investimento exclusivo e um imóvel comercial na região central de Ribeirão. O processo judicial do inventário levou quase 1 ano. Quando foi concluído, o cartório me convocou para comparecer numa quinta-feira de manhã para assinar a liberação e a transferência formal dos bens para o meu CPF. Eu convidei a Sônia para me acompanhar. Ela é minha amiga desde os anos 90, quando as duas trabalhávamos juntas numa cooperativa de crédito. Ela mora a 8 minutos do meu apartamento, conhecia o Antônio, conhece cada pedaço da minha história e tem aquele tipo de presença que acalma sem precisar falar nada. Ela ficou na sala de espera com um café enquanto eu entrei. Entrei com minha bolsa, meu RG, meu CPF e o coração tranquilo de quem não deve nada a ninguém. Gustavo estava lá. Meu filho, 41 anos, advogado tributarista, sócio de uma banca no Itaim Bibi. Terno escuro, pasta na mão, com aquele jeito de quem chegou cedo e já organizou tudo antes de você aparecer. Disse que tinha ido para me ajudar com a parte jurídica. Eu estranhei. Não falei nada. O tabelião me recebeu na sala principal, abriu a pasta com os documentos sobre a mesa, começou a organizar as folhas na ordem. E então parou. Pegou uma folha que estava separada das outras. Olhou para ela uma vez. Olhou de novo. E me entregou com os olhos fixos no meu rosto, sem dizer uma palavra. Eu peguei o papel. Era uma procuração pública, com o meu nome completo, com o meu CPF, com a minha assinatura em 2 vias. Só que eu nunca tinha ido a cartório nenhum assinar aquilo. Nunca. Em momento nenhum da minha vida. A procuração me declarava incapaz de gerir meus próprios bens e transferia todos os poderes de decisão patrimonial para Gustavo pelo prazo de 10 anos. 10 anos.
e havia uma anotação à margem do documento com a letra do meu filho, destinada ao advogado da banca dele, dizendo que eu apresentava um quadro de demência progressiva diagnosticado há 18 meses e que qualquer decisão financeira precisava obrigatoriamente passar por ele a partir daquela data. Meu coração não disparou, não tremi, não gritei. Algo dentro de mim ficou completamente quieto. Eu olhei para o papel por uns 5 segundos. Depois, levantei os olhos e olhei para Gustavo. Ele não desviou o olhar. Ficou de pé ao lado da mesa, pasta na mão, com aquela expressão de quem está esperando que a situação se resolva do jeito que ele planejou. E então disse, com aquela voz de tribunal que ele usa quando quer parecer razoável: "Mãe, você tem ficado confusa. Renata e eu já conversamos com um neurologista. É melhor assim." Eu segurei o documento. Coloquei de volta na mesa com calma. Peguei minha bolsa. Virei para o tabelião e disse obrigada. E saí do cartório sem pronunciar mais uma palavra. Nenhuma. Sônia me viu pela porta de vidro e levantou antes que eu chegasse até ela. Ela conhece meu rosto há 30 anos. Soube que alguma coisa havia quebrado só pela forma como eu segurava a bolsa. Me pegou pelo braço no corredor e disse: "O que foi?" Eu disse: "Me leva até o Humberto agora." No carro, peguei o celular e mandei mensagem para o Dr. Humberto Nunes, meu advogado de família e planejamento patrimonial, amigo meu e do Antônio há 22 anos. Mandei 3 palavras: "Procuração falsa, Gustavo." Ele respondeu em 40 segundos: "Estou esperando. Não fale mais nada com ele." Você precisa entender quem é o Humberto para entender o que vem a seguir. Humberto Nunes tem 64 anos, trabalha com planejamento patrimonial há mais de 3 décadas e foi ele quem ficou ao lado do Antônio quando toda a estrutura da nossa holding familiar foi construída em 2003. Ele é um dos 3 advogados no mundo inteiro que sabem exatamente o que existe no meu nome. Não é só um advogado. É a pessoa em quem meu marido confiou os segredos mais importantes da vida dele. E que agora estava sentado na mesa do escritório dele no paraíso, de camisa branca e expressão fechada, ouvindo tudo o que eu tinha para contar. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns 20 segundos. Depois disse: "Marlene, ele não sabe o que você tem. Ele acha que está controlando uma viúva com 24 milhões. Não sabe que está mexendo com alguém que tem muito mais do que isso estruturado de uma forma que ele nunca vai conseguir rastrear pelo CNPJ público." Aquilo foi a primeira vez que senti algo parecido com alívio. Porque Gustavo havia crescido ouvindo sobre a herança como se fosse tudo. A empresa que o pai tinha construído, o inventário, os imóveis registrados no nome do casal. Ele nunca perguntou o que havia especificamente no meu nome. Nunca imaginou que houvesse algo a perguntar. E Antônio havia estruturado tudo de uma forma que protegia exatamente essa ignorância. Mas esse era o nosso trunfo maior. E ainda não era a hora de usá-lo. Naquela tarde, enquanto eu estava sentada na sala do Humberto assinando os primeiros documentos de reação, ele mesmo redigiu uma notificação extrajudicial detalhada e enviou por motoboy para a casa de Gustavo no Brooklyn. A notificação informava em linguagem formal e precisa que qualquer movimentação nos bens listados no meu CPF, incluindo os 24 milhões da herança do Dário, seria tratada como esbulho patrimonial e que evidências de falsidade documental já estavam sendo analisadas por perito contratado. O motoboy fotografou o protocolo de recebimento assinado e enviou a imagem para o celular do Humberto às 18h42 daquela quinta-feira. Dias depois, com o testamento atualizado lavrado em cartório com 2 testemunhas, Humberto me disse que a reação de Gustavo havia chegado de forma indireta. Ele havia cancelado 2 compromissos na banca naquela tarde e ficado em silêncio por 48 horas. Eu não senti satisfação, senti frio, porque eu sabia que aquele silêncio não era derrota, era planejamento. E o que vinha a seguir seria muito pior do que uma procuração falsa num cartório. Preciso te contar uma coisa sobre o Gustavo antes de continuar, porque se eu não contar, você vai achar que estou exagerando. Eu criei aquele menino com tudo que tinha. Escola particular desde os 4 anos, faculdade de Direito na PUC, pós-graduação em Lisboa,
paga por mim e pelo Antônio sem que ele precisasse pedir. Quando ele passou no exame da OAB, eu fiz uma festa com 60 pessoas num restaurante de Moema. Quando ele abriu a banca com 2 sócios, eu fui a primeira a ligar de manhã para parabenizar. Eu amei aquele filho com uma entrega que, olhando para trás agora, me deixou completamente cega para o que ele estava se tornando. Renata entrou na família há 8 anos. Médica dermatologista, consultório em Moema. Nos primeiros 2 anos me ligava todo domingo. Depois que Tomás nasceu, as ligações foram espaçando. Depois que a clínica dela começou a lucrar, pararam completamente. A última vez que jantei na casa deles, há 2 anos, ela me recebeu com uma expressão que eu levei semanas para entender. Era a expressão de quem está tolerando uma visita inconveniente, não de quem está recebendo a sogra. Eu ignorei os sinais porque não queria vê-los. O Gustavo que organizou a falsificação da minha assinatura, que levou um laudo psiquiátrico inventado para um cartório, que ficou de pé ao meu lado enquanto eu segurava um documento que provava que ele havia me traído. Esse Gustavo foi se construindo em silêncio enquanto eu fechava os olhos. E o pior é que ele é inteligente. É articulado. Conhece a lei melhor do que a maioria dos advogados que já conheci. Ele não foi manipulado por ninguém. Ele construiu aquele plano sozinho, com paciência de quem entende de prazo processual, de quem sabe exatamente quanto tempo leva para uma interdição voluntária tramitar, de quem calcula risco como se estivesse analisando uma carteira de cliente. Ele odiava esperar pela herança no tempo certo, no meu tempo. Então decidiu antecipar. E eu precisava entender tudo isso antes de agir. Porque contra um filho inteligente que usa o direito como arma, você não pode reagir com raiva. Você precisa reagir com mais inteligência do que ele jamais esperou que você tivesse. Humberto me disse naquela noite, antes de eu ir embora do escritório: Marlene, deixa ele achar que ganhou, deixa ele se mover. Quanto mais ele se mover, convicto de que você está fraca, mais rastro ele vai deixar. Eu entendi, e naquele momento tomei a decisão mais difícil que já tomei na minha vida. Fingi que tinha perdido. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, segurando aquela procuração com a sua própria assinatura falsificada, com o seu filho de pé ao seu lado esperando você assinar, o que você teria feito? Me conta nos comentários. Porque o que eu fiz a seguir, muita gente achou que eu não teria coragem. Humberto trabalhou por 2 semanas em silêncio antes de qualquer movimento formal. Ele me pediu uma coisa: paciência. Me explicou que se eu protocolasse uma queixa naquele momento, Gustavo ia acionar todos os recursos que um advogado tributarista com 12 anos de banca consegue mobilizar. Ia construir a narrativa de que a mãe estava confusa, ia contratar psiquiatras próprios, ia produzir laudos, ia transformar aquilo num embate de perícias que poderia durar anos. Eu precisava de mais. Precisava de provas que ele não conseguisse contestar, de uma cadeia de evidências que fechasse em cima dele como uma porta de cofre. Então, Humberto contratou Rodrigo Takaishi. Rodrigo tinha 52 anos, cabelo grisalho rente ao crânio e havia passado 17 anos como perito no Instituto de Criminalística de São Paulo antes de montar sua própria consultoria. Era o tipo de homem que analisa papel como outros homens analisam rosto. Cada detalhe conta, cada inconsistência fala. Quando Humberto me apresentou a ele na primeira reunião no escritório, Rodrigo olhou para a cópia da procuração falsa por uns 2 minutos sem dizer nada. Depois disse: a angulação está errada nos 2 pontos de curva. Quem fez isso treinou, mas não tem o seu histórico de escrita na mão. O laudo grafotécnico preliminar chegou em 5 dias. A conclusão era precisa. A assinatura havia sido tecnicamente executada para imitar meu padrão caligráfico, mas apresentava pressão de caneta inconsistente com meu traço habitual, e a angulação divergia em 2 pontos específicos que aparecem em toda a minha assinatura desde os anos 80. Não era uma falsificação amadora, mas também não era perfeita, e para a lei não precisava ser perfeita. Precisava ser detectável, e era. Isso seria suficiente para abrir inquérito. Mas Humberto me pediu mais tempo. Enquanto Takaishi trabalhava na análise grafotécnica,
O Humberto me orientou a solicitar um relatório completo de consultas ao meu CPF nos últimos 12 meses. Um procedimento simples, acessível a qualquer titular, que qualquer pessoa pode fazer sem precisar de advogado. O resultado chegou numa manhã de terça-feira e me deixou sem chão. Gustavo havia feito consultas de crédito no meu CPF em 6 ocasiões distintas ao longo daquele ano. 6 vezes. Ele havia solicitado cópias de matrículas de imóveis registrados no meu nome num cartório de registro em Santana. E havia tido pelo menos 2 encontros documentados com um assessor financeiro que trabalhava especificamente com planejamento de herança antecipada e transferência de bens por procuração, cujo nome constava nos contatos do celular corporativo registrado na banca do meu filho. Aquilo não era impulso, era projeto. Ele havia pesquisado meu patrimônio com cuidado, mapeado o que era rastreável, consultado especialistas sobre como transferir bens por procuração antes da morte do titular. Havia tomado decisões em sequência, ao longo de meses, como um processo que ele estava tocando em paralelo com os casos dos clientes da banca. Enquanto eu estava no meu apartamento achando que tinha um filho, ele estava num escritório planejando como me esvaziar legalmente. Fico comigo porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. Foi nessa mesma semana que recebi uma mensagem de Tomás. Meu neto tem 14 anos, filho de Gustavo e Renata. Um menino sério, de óculos, que adora astronomia e me manda foto de constelações no WhatsApp às vezes, sem motivo nenhum, só porque achou bonito. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem sem prefácio, sem explicação. Vó, meu pai tá muito estranho. Ouvi ele brigando no telefone e falando seu nome. Tá tudo bem com a senhora? Eu fiquei parada olhando para a tela por uns 3 minutos. Respondi que estava bem, que nos víamos em breve. Guardei a mensagem no celular. Mas guardei também dentro de mim o peso de entender que aquele menino de 14 anos estava percebendo, dentro da própria casa, que algo estava podre. E a única pessoa em quem ele pensou em avisar fui eu. Amélia me ligou 2 dias depois. Amélia tem 71 anos. É irmã do irmão mais novo do Antônio. Mora em São José do Rio Preto. Ela sentou à mesa com o Antônio e os advogados em 2003, durante os meses em que a holding foi estruturada. Ela sabe o que existe, sabe como foi registrado, sabe o que aquele número de participante protege. Ela me ligou para me contar que Gustavo havia telefonado para ela perguntando se ela sabia de algum patrimônio que o pai tinha deixado fora do inventário. Ela disse que não sabia de nada, mas ela sabia. E me ligou para me avisar que ele estava procurando. Chamei Humberto imediatamente. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: então ele está começando a perceber que tem algo que ele não vê, mas ainda não sabe o que é. Isso é bom. Isso significa que ainda temos o elemento surpresa. E então chegou o momento de usar o isco. Liguei para Gustavo num sábado de manhã com a voz mais tranquila que consegui produzir. Disse que havia pensado bastante desde aquele dia no cartório. Disse que estava me sentindo cansada, que talvez ele tivesse razão sobre a questão da procuração, que talvez eu precisasse de apoio para lidar com tudo aquilo. Fiz uma pausa. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos. Eu contei, e então disse, com um alívio que ele tentou disfarçar, mas não conseguiu completamente: mãe, você tomou a decisão certa. Renata mandou mensagem à tarde. Se você quiser, podemos marcar um almoço na próxima semana para conversar sobre os próximos passos. Eu respondi com um emoji de coração. Humberto leu a conversa e disse: perfeito. Agora, eles vão se mover. E se moveram. Mas o que eu ainda não sabia era que, enquanto eu fingia recuar, Humberto e Takaishi estavam fechando o cerco por dentro. E o que eles encontraram nos registros do cartório do Cambuci foi a peça que transformou tudo. Porque não era só uma falsificação, era uma cadeia. E quando uma cadeia aparece, ela tem começo, meio e nome. O tabelião substituto que havia lavrado a procuração falsa tinha sido indicado para aquela vaga por um advogado da banca de Gustavo. Não era coincidência. Não era acidente. A indicação estava documentada nos registros internos do cartório, num formulário de referência profissional que qualquer auditor com acesso ao sistema conseguia localizar. Takaishi localizou.
E quando levou para Humberto, os dois ficaram olhando um para o outro em silêncio por um tempo que Humberto depois me descreveu como os 2 minutos mais pesados de toda a investigação. Porque ali não era mais um filho que havia falsificado a assinatura da mãe por ganância. Era um advogado que havia usado a estrutura do próprio escritório, o relacionamento profissional com um cartório e um tabelião substituto sem experiência suficiente para questionar a situação, para montar uma operação de falsificação documental com aparência de legalidade. O delegado Cláudio Meireles, responsável pela investigação de falsificação documental, recebeu o inquérito já instruído com esse material numa manhã de segunda-feira. Humberto me contou depois que Meireles leu tudo sem interromper, fechou a pasta e disse: "A cadeia está completa. Vou intimar o tabelião esta semana." O tabelião foi afastado preventivamente antes da audiência, mas eu ainda precisava de uma peça final, a peça que fechava tudo. E ela estava numa mala em São José do Rio Preto. Amélia chegou de ônibus numa manhã de quarta-feira, com uma mala pequena e um envelope dentro da bolsa que ela não soltou em momento nenhum da viagem. Ela entrou no meu apartamento, sentou na mesa da cozinha e colocou o envelope na minha frente sem cerimônia. Dentro havia cópias do contrato social original da holding, datado de 2003. O documento que mostrava que eu detinha 41% das cotas ordinárias daquela empresa, cotas registradas sob um número de participante, sem o meu nome completo exposto em nenhuma linha pública. Era o mecanismo que Antônio havia construído especificamente para essa situação. Meu patrimônio era real, documentado, auditável por quem soubesse procurar, mas completamente invisível para quem não conhecesse o número de registro correto. Gustavo passou a vida inteira contando com a herança, calculando o que o pai havia deixado, mapeando imóveis, consultando contas, pesquisando o CPF da mãe atrás de qualquer ativo que não constava no inventário do pai. E nunca, em momento nenhum, imaginou que o maior ativo não estava no inventário do pai. Estava em mim. Estava registrado sob um número que ele nunca havia associado ao meu nome. Estava gerando dividendos mensais de uma empresa de distribuição de insumos agrícolas no interior de São Paulo, silenciosamente, há mais de 20 anos. Quando Humberto viu os documentos da Amélia, ele sorriu. Foi a única vez que eu o vi sorrir em todo aquele processo. E disse: "Marlene, ele não está tentando roubar uma herança de 24 milhões. Está tentando roubar a herança de uma viúva que ele acredita ser dona de 24 milhões. Ele não tem ideia do que está mexendo." Agora estava na hora de mostrar a ele. Marquei o almoço com Gustavo e Renata para uma sexta-feira, num restaurante no Itaim que eles escolheram. Um lugar com aquele tipo de decoração que diz mais sobre quem quer ser visto do que sobre quem gosta de comer bem. Cheguei com a Sônia, que ficou numa mesa ao lado como se fosse um encontro casual. Cabelo arrumado, bolsa nova, fingindo ler o cardápio. Humberto ficou do lado de fora, num carro alugado, disponível por telefone. Gustavo chegou de terno, Renata de vestido preto, os dois com aquele sorriso que eu reconhecia de longe. O sorriso de quem acha que já ganhou e está apenas aguardando o protocolo formal de entrega. Eu estava com a bolsa no colo e 3 documentos dobrados dentro. O almoço começou com Gustavo falando sobre o neurologista que queria me apresentar. Ele usou aquela voz, a voz de filho preocupado, cuidadoso, que está sacrificando o próprio tempo para ajudar a mãe idosa. Disse que ele e Renata tinham pensado muito sobre como organizar melhor minha vida nos próximos anos. Que o apartamento do Tatuapé era pequeno demais para minha fase. Que havia um condomínio fechado em Alphaville com estrutura completa para pessoas da minha faixa etária, que eles tinham visitado e achado excelente. Que seria mais prático, mais seguro, que eu ficaria bem cuidada. Renata concordava com a cabeça enquanto ele falava. Tinha aquela expressão de esposa solidária que ela havia praticado o suficiente para parecer natural, quase. Se eu não a conhecesse há 8 anos, teria funcionado. Quando Gustavo pausou para beber água, foi Renata quem abriu a pasta que estava ao lado da bolsa dela. Tirou um documento de dentro e deslizou na minha direção pela mesa, como se fosse um gesto natural, de quem está apenas facilitando uma conversa que já havia sido decidida antes. Era uma minuta de autorização de administração de bens. Formatação limpa, linguagem técnica, 2 campos para assinatura no final.
Eu olhei para o papel. Depois olhei para ela. Ela sustentou meu olhar por 2 segundos. Depois desviou. Foi nesse segundo que eu entendi completamente. Ela sabia de tudo. Não era cumplicidade passiva de esposa que fecha os olhos. Era cumplicidade ativa de quem participou de decisões, de quem leu os documentos, de quem ficou em silêncio enquanto a conta bancária crescia. Ela havia deslizado aquela minuta na minha direção com a confiança de quem já ensaiou o gesto. Eu deixei o papel parado na mesa. Gustavo continuou falando. Disse que tinha um amigo na justiça que poderia agilizar a questão da procuração, que era melhor resolver tudo em família do que deixar para advogados complicarem mais. Disse que eu merecia descanso, que eles só queriam me ajudar. Eu ouvi tudo. Quando o garçom recolheu os pratos do prato principal, eu abri minha bolsa. Tirei o primeiro documento, o laudo grafotécnico completo de Rodrigo Takaishi, com as conclusões sublinhadas a lápis por Humberto nas margens. Pressão inconsistente, angulação divergente, assinatura tecnicamente executada para imitação sem atingir o padrão. Coloquei na mesa. Tirei o segundo, a notificação extrajudicial assinada pelo Humberto, informando que qualquer movimentação nos bens listados no meu CPF, incluindo os 24 milhões da herança do Dário, constituiria crime de gestão fraudulenta, com cópia do laudo pericial já em poder do signatário. Coloquei ao lado. Tirei o terceiro. A comunicação formal de que um inquérito por falsidade ideológica e uso de documento falso seria protocolado naquela semana na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, com o laudo pericial e a cadeia de indicação do tabelião já anexados. Coloquei os 3 documentos lado a lado na mesa, com calma, com cuidado, sem pressa. O garçom passou com uma cestinha de pão. Eu agradeci com um sorriso. Gustavo pegou o primeiro papel. Leu a primeira linha. A mandíbula dele travou. Não foi um movimento dramático. Não foi um colapso. Foi algo muito mais revelador do que isso. Foi o rosto de um homem inteligente que acaba de perceber que o terreno sob ele não é o que ele acreditava ser. A expressão de quem planejou com cuidado durante meses e acaba de descobrir que havia uma variável que ele não havia considerado. Ele colocou o papel na mesa. Pegou o segundo. Leu devagar dessa vez, linha por linha. Renata estava olhando para ele. Ela não leu os documentos. Ela leu o rosto do marido. E o rosto dele estava dizendo o suficiente. Eu disse, com voz baixa o suficiente para que a mesa ao lado não ouvisse uma palavra. Eu nunca assinei aquela procuração. Você sabe disso. Agora, um juiz também vai saber. Gustavo colocou o segundo documento na mesa com cuidado. Aquele tipo de cuidado excessivo de quem está usando o movimento das mãos para ganhar tempo para pensar. Depois, levantou os olhos para mim e disse que aquilo era um mal-entendido, que eu estava sendo manipulada pelo Humberto, que ele ia provar que eu precisava de tutela, que tinha documentação suficiente para isso, que um juiz ia entender. A voz estava estável, mas a mão esquerda estava tremendo levemente sobre a toalha branca da mesa. Não muito, só o suficiente para eu ver, Renata disse. Gustavo? Com uma sílaba só. Ele não olhou para ela. Continuou olhando para mim. Eu não desviei. Disse. Gustavo, o inquérito já foi aberto. O delegado Meireles já tem a cadeia de indicação do tabelião. Já tem o laudo. Já tem os registros de consulta ao meu CPF nas 6 datas. Você pode contratar quantos advogados quiser. Mas o que está no inquérito não desaparece porque você contratou alguém bom. Ele ficou em silêncio. Então disse uma coisa que me revelou tudo sobre quem ele havia se tornado. Você ia morrer com esse dinheiro parado de qualquer forma. Não foi raiva, foi convicção. Ele acreditava naquilo. Eu respirei fundo. Disse, então era esse o cálculo que você estava fazendo. Renata pegou a bolsa e foi ao banheiro. Não voltou para a mesa. Gustavo ficou sentado por mais uns 2 minutos, olhando para os documentos sem tocá-los. Depois dobrou o guardanapo, colocou sobre a mesa e se levantou. Não disse mais nada. Saiu do restaurante sem pagar a conta. Sônia, da mesa ao lado, me olhou com uma sobrancelha levemente levantada. Eu levantei um dedo. Espera. Chamei o garçom, pedi a conta. Paguei tudo, incluindo o que Gustavo havia pedido.
Dei gorjeta generosa, agradeci pelo serviço e deixei os 3 documentos na mesa. Porque quando aquela noite chegasse e Gustavo estivesse no escritório dele tentando montar uma estratégia de defesa, eu queria que ele soubesse que eu havia saído daquele restaurante sem pressa, que eu havia pago a conta, que eu havia dado gorjeta, que eu não tinha a menor urgência, porque o cerco estava fechado. E ele estava dentro. O que vem a seguir foi o momento de maior perigo de toda essa história. E preciso que você entenda, mesmo com tudo que eu tinha, mesmo com o inquérito aberto, com o laudo na mão, com o Humberto ao meu lado, eu passei noites sem dormir. Porque um filho desesperado e inteligente ainda pode causar dano. E Gustavo não estava pronto para aceitar que havia perdido. Na semana seguinte ao almoço no Itaim, recebi uma notificação judicial. O documento chegou através de um advogado que eu nunca havia visto, um homem chamado Dr. Érico Palma, com escritório nos Jardins, especialista em interdições e curatelas. A petição inicial de um processo de interdição voluntária havia sido protocolada no dia anterior, alegando que eu apresentava comprometimento cognitivo progressivo com episódios de confusão temporal e incapacidade de gestão patrimonial autônoma. Documento formal, linguagem técnica, aparência de seriedade. E vinha acompanhada de um laudo psiquiátrico. Nome de clínica, CRM do profissional, data de consulta, papel timbrado, tudo na superfície dentro dos conformes. O único problema era que eu nunca havia visto aquele psiquiatra na minha vida. Em momento nenhum. Humberto ficou em silêncio quando leu a petição. Ficou por um tempo que me pareceu longo demais. Depois colocou o documento sobre a mesa, cruzou as mãos e disse com aquela voz que ele usa quando a situação é séria: Marlene, agora ele está jogando no limite do que a lei permite. Se isso prosperar, mesmo que temporariamente, ele consegue uma liminar de bloqueio patrimonial enquanto o processo tramita. É o pior cenário possível. Eu perguntei: por quanto tempo um processo assim pode tramitar? Ele disse: meses. Em casos contestados, mais de 1 ano. Eu não dormi naquela noite. Deitei com os olhos abertos no escuro do meu quarto e pensei no Tomás. Pensei nos 24 milhões. Pensei nos 30 anos que o Antônio passou construindo aquilo em silêncio, com paciência, com cuidado. E no fato de que o filho que deveria honrar isso estava usando a lei, o instrumento que o pai pagou para ele aprender, para me tirar o controle de tudo que nos restou. O medo não era o dinheiro. Era que a história que Gustavo estava inventando sobre mim virasse verdade no papel. Que eu me tornasse, perante um juiz, uma velha sem lucidez, sem voz, sem nome próprio. Que eu passasse a existir juridicamente como alguém que precisava de um filho para pensar por ela. Sônia ficou dormindo no meu apartamento durante essa semana. Ela chegava antes de escurecer, ficava sentada na mesa da cozinha depois que eu recolhia, e de manhã já estava lá quando eu acordava, fazendo café, sem cobrar conversa, sem fazer perguntas que eu não estava pronta para responder. Isso valeu mais do que qualquer coisa. Mas Humberto não estava parado. Enquanto eu passava noites acordada, ele estava trabalhando em 3 frentes ao mesmo tempo. A primeira me encaminhou para uma avaliação neuropsicológica completa no Instituto de Neurociências da USP, com 3 especialistas diferentes que trabalharam em conjunto ao longo de 2 semanas. O laudo conjunto que produziram tinha 42 páginas. Atestava capacidade cognitiva plena, memória episódica e semântica dentro da faixa normal para minha faixa etária, ausência de qualquer indicador de demência ou comprometimento executivo. 42 páginas de 3 especialistas independentes dizendo, com terminologia técnica precisa, que eu estava completamente lúcida. O laudo foi autenticado, registrado em cartório e juntado ao processo. A segunda frente foi onde Takaishi mostrou o que vale um ex-perito do Instituto de Criminalística com 17 anos de carreira. Ele cruzou a data da suposta consulta registrada no laudo psiquiátrico que Gustavo havia apresentado com minha agenda pessoal. E encontrou algo que fechou a questão em uma linha. Naquele dia, eu estava em Campinas. Tinha nota de pedágio eletrônico com meu CPF registrada no sistema da concessionária na rodovia Anhanguera, ida e volta, com horários.
Tinha nota fiscal de um almoço num restaurante na Avenida Brasil, com meu cartão de crédito, às 13h42. Fisicamente, geograficamente, materialmente impossível que eu estivesse numa clínica em São Paulo na mesma data. Takaishi foi além. Consultou o CRM do médico que havia assinado o laudo junto ao Conselho Federal de Medicina. O registro apresentava uma irregularidade de cadastro que o próprio conselho ainda não havia processado. O médico existia. O CRM existia. Mas havia um detalhe no registro de especialidade que não batia. Um detalhe pequeno o suficiente para que um leigo não percebesse, mas grande o suficiente para que um perito com experiência soubesse exatamente o que estava vendo. A terceira frente foi a que Humberto guardou para o momento certo. Ele pediu para Amélia trazer os documentos originais da holding para São Paulo. Não cópias, os originais. Ela veio de Rio Preto de carro, com o envelope no banco do passageiro, numa segunda-feira de manhã. Humberto recebeu os documentos no escritório, analisou cada página e, no final da tarde, me ligou para dizer: Marlene, chegou a hora. Eu tenho tudo o que preciso. Vamos encerrar isso. E então ele me explicou o que eu ainda não sabia completamente. Gustavo havia pesquisado meu CPF, mapeado meus imóveis, consultado especialistas sobre transferência de bens por procuração. Ele havia mapeado o que era rastreável. E o que era rastreável somava 24 milhões, a herança do Dário, mais alguns imóveis menores que estavam no meu nome de forma direta. Mas o que ele nunca havia conseguido rastrear era a holding, porque a holding estava registrada com um número de participante, sem meu nome completo exposto em nenhuma linha pública, sem conexão direta com meu CPF nos registros acessíveis por pesquisa convencional. Para encontrar a conexão, você precisava conhecer o número de registro. E esse número existia apenas em 3 lugares: no contrato social original que estava na mão da Amélia, nos arquivos do Humberto e na cabeça de Antônio, que não estava mais aqui para contar. O que Gustavo acreditava que era tudo era uma fração. O maior ativo da família sempre havia sido meu, em silêncio, desde 2003, gerando dividendos mensais, crescendo, completamente fora do alcance de qualquer processo de inventário, de qualquer interdição, de qualquer procuração falsa que alguém pudesse falsificar. Antônio havia construído aquilo como uma proteção, como uma muralha invisível, e agora chegava o momento de mostrar ao meu filho o que ele havia tentado roubar, e o tamanho real do que ele nunca havia enxergado. Humberto passou os 3 dias anteriores à audiência construindo o que ele chamou de a blindagem completa. Primeiro, registrou em cartório, com 2 testemunhas, uma declaração formal de que eu havia sido submetida à avaliação neuropsicológica por iniciativa própria, por vontade livre e consciente, sem pressão de terceiros, e que o laudo resultante estava disponível para qualquer perícia judicial que fosse solicitada. Isso fechava antecipadamente qualquer argumento de que a avaliação havia sido conduzida sob influência. Segundo, juntou ao processo o extrato completo do meu histórico patrimonial dos últimos 22 anos. Não o patrimônio em si, mas a estrutura de gestão. As decisões documentadas, os contratos assinados, os registros de dividendos. 22 anos de uma mulher gerindo, com competência, bens que nenhuma pessoa com demência progressiva conseguiria administrar. A narrativa que Gustavo havia construído, a mãe confusa, incapaz, que precisava de tutela, desmoronava diante de 22 anos de registro documental. Terceiro, e mais importante, Humberto preparou um documento que descrevia a estrutura completa da holding, com minha participação, com o número de registro, com os dividendos dos últimos 12 meses, com o valor estimado das cotas. Esse documento não ia ser juntado aos autos naquele momento. Ia ser lido em audiência, em voz alta, na presença de Gustavo, para que ele soubesse, pela primeira vez, o que havia tentado atacar. Takaishi estava disponível por telefone durante toda a audiência, em caso de necessidade de esclarecimento técnico sobre o laudo.
O delegado Meireles havia confirmado ao Humberto que o tabelião do Cambuci havia prestado depoimento formal 2 dias antes, descrevendo a cadeia de indicação que o havia levado àquele cartório, incluindo o nome do advogado da banca de Gustavo que havia feito a indicação. Esse depoimento estava transcrito e disponível. Amélia havia confirmado presença na audiência como testemunha. E eu havia dormido 6 horas naquela noite. As primeiras 6 horas seguidas em semanas. A audiência preliminar do processo de interdição foi marcada para uma quinta-feira de manhã, no Fórum João Mendes, no centro de São Paulo. Cheguei com Humberto às 8h45. Camisa clara, calça preta, o cabelo preso. Nada que chamasse atenção. Nada que parecesse performance. Gustavo chegou 15 minutos depois com o Dr. Érico Palma, um homem de uns 55 anos, terno de risca de giz, postura de quem cobra caro e quer que todo mundo saiba disso. E com Renata, que estava de terno pela primeira vez que eu me lembro, cabelo preso, expressão de quem ensaiou a seriedade. O psiquiatra que havia assinado o laudo chegou sozinho, sem cumprimentar ninguém, e sentou na última cadeira da fileira do lado de fora da sala, olhando para o celular. Não fez contato visual com Gustavo. Não fez contato visual comigo. Era a postura de alguém que preferia não estar ali. A juíza se chamava Doutora Carla Bernardes. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, sem adorno nenhum, além de uma aliança fina. Postura direta, economia de gestos. Entrou na sala às 9 horas exatas, sentou, abriu os autos e começou a ler. Ficou em silêncio por 10 minutos, enquanto todo mundo ficou parado. Eu olhei para Gustavo durante esses 10 minutos. Ele ficou com os olhos na frente. Uma vez desviou brevemente para mim e desviou de volta. Renata ficou imóvel. A juíza fechou a primeira parte dos autos. Olhou para o psiquiatra. Perguntou em tom completamente neutro: Doutor, pode me descrever em detalhes a data, o horário e as circunstâncias da consulta mencionada no laudo? Ele deu uma resposta tecnicamente elaborada. Descreveu o ambiente da consulta, a duração, os instrumentos de avaliação utilizados, os sintomas observados. Era fluente, tinha praticado. A juíza deixou ele terminar. Depois abriu uma aba do processo e leu em voz alta, sem entonação especial, como se estivesse lendo um dado qualquer. O registro de pedágio eletrônico com meu CPF na rodovia Anhanguera, na data e horário da suposta consulta, correspondente a uma viagem de ida a Campinas. Depois, a nota fiscal do restaurante na mesma data, às 13h42, em Campinas. Depois, olhou para o psiquiatra e disse: O senhor deseja fazer alguma correção ao que declarou? Ele ficou em silêncio. Ela anotou algo no processo sem comentar. Depois virou para Humberto e disse: Doutor Humberto, pode apresentar o laudo do Instituto. Humberto se levantou, distribuiu cópias e leu em voz alta os parágrafos centrais do laudo do Instituto de Neurociências da USP. 42 páginas resumidas em 3 minutos. Capacidade cognitiva plena, memória dentro da faixa normal, ausência de qualquer indicador de demência, 3 especialistas, metodologia descrita, assinatura autenticada. A juíza leu o documento, folheou até a última página, verificou a autenticação. Depois olhou para Humberto e disse: E o registro de consultas ao CPF da requerida? Humberto entregou o extrato. A juíza leu: 6 consultas realizadas pelo filho da requerida ao CPF da mãe ao longo de 12 meses. Ela marcou algo com a caneta. Depois, Humberto entregou a documentação do inquérito da falsificação, incluindo o depoimento transcrito do tabelião, descrevendo a cadeia de indicação do advogado da banca de Gustavo. A sala ficou completamente quieta quando a juíza começou a ler aquela parte. Gustavo olhou para o Dr. Érico Palma. O Dr. Érico Palma olhou para a frente. A juíza terminou de ler. Colocou o documento sobre a mesa. Ficou em silêncio por uns 15 segundos. Depois olhou para o doutor Érico Palma e disse: Doutor, deseja fazer alguma consideração antes que eu decida sobre a continuidade do processo? O advogado de Gustavo pediu prazo para apresentar novos documentos. Ela disse: Negado.
Disse que os elementos já presentes nos autos tornavam o prosseguimento da ação manifestamente infundado e que havia indícios claros de instrumentalização do processo judicial para fins patrimoniais, o que seria comunicado à Corregedoria do Tribunal de Justiça e à OAB para análise de conduta profissional dos signatários envolvidos. O processo de interdição foi extinto naquele dia. Gustavo ficou imóvel na cadeira. Renata colocou a mão na boca. O psiquiatra que havia assinado o laudo saiu da sala antes mesmo da juíza terminar de falar. Humberto inclinou a cabeça para mim, discretamente. Eu não chorei. Não senti euforia. Senti alguma coisa que não sei nomear completamente. Uma espécie de peso saindo dos ombros que eu havia carregado por semanas, sem ter consciência de quanto pesava. Fui até o corredor. Sônia estava do lado de fora, numa cadeira de plástico, com o celular na mão e os olhos fixos na porta da sala. Quando me viu sair, levantou. Eu disse apenas: acabou. Ela me abraçou no corredor do Fórum João Mendes, sem dizer nada. Mas eu ainda tinha uma coisa a fazer. Na tarde daquele mesmo dia, Humberto marcou uma reunião com Gustavo no escritório dele. Não uma reunião de confronto, mas uma reunião que Gustavo aceitou porque precisava entender a extensão do que havia acontecido. Gustavo chegou sozinho, sem o Dr. Érico Palma, sem Renata, de camisa, sem gravata, com aquela expressão de alguém que não dormiu direito. Humberto colocou sobre a mesa o documento da holding. Gustavo olhou para o papel. Humberto disse, com aquela voz calma que ele usa quando o assunto é sério: esse é o patrimônio que você tentou acessar. Não os 24 milhões do Dário. Isso. E apontou para o número das cotas, para os dividendos dos últimos 12 meses, para o valor estimado total. Gustavo ficou olhando para o papel por um tempo. Depois levantou os olhos para mim, porque eu estava sentada ali também, do outro lado da mesa, e disse com uma voz que eu não reconheci: Mãe. Eu não disse nada. Ele disse: eu não sabia. Eu disse: não, você não sabia, mas você soube o suficiente para fazer o que fez. E ele não respondeu. A queda de Gustavo não aconteceu de uma vez. Aconteceu em partes, ao longo de semanas, como uma estrutura que vai cedendo tijolo por tijolo, até que o telhado inteiro vem abaixo. Primeiro foi a banca. Os 2 sócios que haviam construído a firma com ele, ao tomarem conhecimento do indiciamento por falsidade ideológica e uso de documento falso e da comunicação da OAB sobre análise de conduta profissional, convocaram uma reunião. Gustavo me contou isso muito tempo depois, numa conversa que eu não busquei e que precisei fechar antes de terminar. Os 2 leram o depoimento do tabelião, viram a cadeia de indicação documentada com o nome do advogado da banca e disseram que não podiam manter a associação enquanto o processo estivesse em andamento. Clientes que souberam pelos corredores foram embora antes mesmo da dissolução formal. A firma que Gustavo havia levado 12 anos para construir começou a esvaziar em menos de 2 meses. O nome que ele havia passado anos construindo no mercado tributário de São Paulo, um nome que valia honorários altos, indicações de grandes clientes, mesas em eventos de associações de classe, passou a ser associado ao processo. Pessoas que o conheciam profissionalmente começaram a não atender ligações. Convites pararam de chegar. Depois foi o apartamento. O imóvel no Brooklyn, que Gustavo e Renata haviam comprado 5 anos antes num financiamento que consumia boa parte da renda mensal deles, foi colocado à venda quando as parcelas começaram a pesar sem o fluxo da banca sustentando. A corretora que cuidou da venda me contou, sem que eu perguntasse, que eles aceitaram uma proposta abaixo do valor de mercado porque precisavam de liquidez rápida. Depois foi Renata. Ela pediu separação. Segundo o Tomás, que me contava as coisas com aquela objetividade de 14 anos que às vezes é mais honesta do que qualquer adulto consegue ser, ela disse que não havia entrado naquele casamento para carregar processo, que a reputação profissional dela estava associada ao nome que ela usava e que não podia se dar ao luxo de esperar que aquilo se resolvesse. Ela retomou o nome de solteira. O consultório de Moema continuou funcionando. Tomás ficou morando com ela durante a semana e vendo o pai nos fins de semana, quando havia fins de semana possíveis.
O carro de Gustavo, um sedã que ele havia trocado 2 anos antes por um modelo mais novo, foi devolvido à financeira depois de 3 parcelas atrasadas. Ele se mudou para um apartamento alugado em Muca, 2 quartos, próximo do transporte público. O processo penal ainda está correndo. Essas coisas demoram, e eu aprendi a não contar com velocidade do sistema judicial para validar o que já é real na prática. Mas o inquérito existe, o indiciamento existe. Os advogados que precisam ser respondidos pela OAB sabem que o processo existe. Gustavo acorda todo dia sabendo que existe. O tabelião do Cambuci foi afastado preventivamente e respondia ao processo disciplinar do cartório. O médico que havia assinado o laudo psiquiátrico falso foi intimado pelo CFM para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade de registro e sobre as circunstâncias da consulta que não pôde ter ocorrido. O assessor financeiro que havia reunido com Gustavo sobre transferência de bens foi notificado como testemunha no inquérito. A cadeia que Gustavo havia construído para me esvaziar desmoronou sobre ele com a mesma arquitetura que ele havia usado para construí-la. Gustavo me ligou 3 semanas depois da audiência. Eu atendi. Ele disse que estava arrependido, que havia cometido um erro grave, o maior erro da vida dele, que precisava me ver, que precisava conversar, que queria tentar reconstruir alguma coisa. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, eu disse: Gustavo, você não cometeu um erro. Você tomou uma decisão. Você se sentou, planejou com cuidado, usou o seu conhecimento jurídico, usou o relacionamento da sua banca com um cartório, fabricou um laudo, falsificou minha assinatura e foi até aquele cartório com a intenção de me tirar o controle da minha própria vida. Isso não é um erro. Erro é o que você comete quando não estava prestando atenção. Você estava muito atento. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Eu fui sua mãe por 41 anos. Eu paguei sua faculdade, sua pós, sua primeira viagem internacional. Eu estava na primeira fileira quando você passou na OAB. Eu fechei os olhos para os sinais que apareceram ao longo dos anos, porque eu escolhi acreditar em quem eu achava que você era. Esse foi o meu erro. Não vou repeti-lo. E disse: não vou ser sua saída agora. Não vou ser o perdão que resolve a sua conta. A porta está fechada. E desliguei. Hoje, eu acordo sem o peso que carregava. Paguei o apartamento do Tatuapé em definitivo. Tinha cogitado vender, mas decidi que não ia embora daqui por causa de ninguém. Reformei a cozinha. Comprei um sofá novo, cor de areia. Coloquei plantas na varanda que antes ficava sem uso. Viajei para Lisboa em março, não para ver pós-graduação do filho, mas para ver a cidade por mim mesma, pela primeira vez sem agenda de ninguém. Fiquei 2 semanas. Comi pastéis de nata no Belém com Sônia, que veio junto e reclamou do frio durante os 7 dias de frio e ficou em silêncio admirada nos 7 dias de sol. Marcamos o Peru para o 2º semestre. Humberto me liga uma vez por mês para me atualizar sobre o processo. Rodrigo Takaishi me mandou uma mensagem no dia em que o tabelião foi afastado, só dizendo: feito. Eu respondi com um obrigada que não cabia numa mensagem. Amélia veio passar uma semana aqui em julho. Dormiu no quarto de hóspedes que nunca havia sido usado de verdade até então. A gente ficou acordada até tarde 2 noites conversando sobre o Antônio. Não com tristeza, mas com aquela saudade que já tem espaço para ser também gratidão. Ele construiu aquela proteção para mim 22 anos antes de eu precisar dela. Ele sabia de coisas que eu ainda estava aprendendo. E Tomás, meu neto de 14 anos, que mandou uma mensagem numa noite de semana dizendo que o pai estava estranho e perguntando se eu estava bem. A gente se vê no último sábado de cada mês, num café no Tatuapé que ele escolheu porque gosta do chocolate quente de lá. Ele me conta da escola, das constelações que fotografou com o celular durante a semana, dos amigos, das coisas que está pensando. Eu escuto. Não dou conselho a não ser que ele peça. Não falo sobre o pai, a não ser que ele traga. Às vezes ele traz, às vezes não. Num desses sábados, ele olhou para mim enquanto esperávamos o pedido chegar e disse: Vó, como a senhora ficou tão calma em tudo isso? Eu pensei por um momento. Disse: eu não estava calma. Eu estava com medo quase todo o tempo. Mas medo não é o mesmo que fraqueza.
Medo é o que você sente quando está prestes a perder algo que importa. E quando algo que importa está em jogo, você não pode se dar ao luxo de entrar em colapso. Você precisa pensar. Ele ficou um tempo em silêncio mexendo no chocolate quente. Depois disse: "Faz sentido." E mudou de assunto para uma nebulosa que ele havia fotografado na semana anterior. Antônio sempre me dizia que dinheiro guardado em silêncio é proteção. Eu entendi isso tarde demais para me proteger da ingenuidade, mas cedo o suficiente para proteger tudo que realmente importava. A lição que fica, e que eu carrego agora de uma forma que não carregava antes, é essa. Não é o patrimônio que define o que você vale. É a clareza de saber quem você é quando alguém tenta redefinir isso por você. Ninguém te rouba o que você nunca revelou. E ninguém te apaga enquanto você ainda está de pé. Se você chegou até aqui, você merece saber que tem mais uma história esperando por você agora mesmo na tela. Clica nela. Eu garanto que você não vai se arrepender. E se ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. É um segundo e você não vai querer perder o que vem por aí. Até a próxima.